Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo capítulo 16, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 16. O livro de Êxodo é a história da saída do povo de Deus da escravidão, chegando até a terra prometida, até os limites da terra prometida. É a história da saída do povo de Israel, dos hebreus, da escravidão do Egito. Depois de 430 anos de escravidão, eles saem para a liberdade, saem para a terra prometida, saem para ir ao projeto de Deus para a vida deles. Pois bem, você conhece a história das 10 pragas, a forma milagrosa como Deus operou e tirou o povo do Egito. Um povo escravo, sem armamento, sem exército, sem representação política. E Deus milagrosamente tira esse povo da escravidão do Egito e diz a ele: agora vocês vão para uma terra que eu preparei, a terra que emana leite e mel. E lá então vocês vão me adorar, não mais como escravos, mas vão adorar como adoradores mesmo, onde eu preparei para que vocês adorem. Mas é interessante que chega numa parte da caminhada, depois da passagem do Mar Vermelho, falta comida. Eles estão em aproximadamente entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas no deserto, indo, crianças, boi, gado, ovelha, mulheres, homens, jovens, todos indo para a terra prometida, o deserto escaldante, e falta comida. Primeiro, aliás, o segundo problema que eles têm. O primeiro foi o Mar Vermelho. A Bíblia diz que eles pararam em frente ao mar e começaram a reclamar. E Deus deu um cala-boca neles. Abriu o Mar Vermelho e disse: eu estou cuidando. Eu estou aqui guardando vocês, eu que tirei de lá com milagres absolutos. É impossível deixar o meu povo morrer aqui. E aí eles adoram a Deus, cantam a Deus lá do outro lado do Mar Vermelho. Mas aí surge o segundo grande problema: onde vamos ter comida para tanta gente dentro de um deserto? E aqui decorre o capítulo 16 de Êxodo, falando sobre a provisão de Deus. Você já observou que ansiedade está ligado a o que vai acontecer amanhã? Ansiedade, um dos males do século, está ligado à provisão, está ligado a não ter, a faltar alguma coisa, está ligado a o que vem pela frente, o que vem na economia da minha casa ou do nosso país, o que vem adiante. E esse é um problema que recorrentemente volta às nossas mentes, volta aos nossos corações. E nós somos tentados, como está sendo tentado o povo de Israel no capítulo 16. Uma das grandes preocupações da vida é provisão. Será que terei o necessário amanhã? Será que terei o suficiente? O jovem que está fazendo a faculdade, será que terei o emprego? A irmã que está cuidando do seu lar, será que verei meus filhos se criarem, crescerem com saúde e eles formarem os seus lares? Ou então, a pergunta: quando chegar a velhice? Às vezes eu fico pensando, eu já tenho bem mais anos vividos do que os que tenho pela frente. E chega numa época da vida que você começa a pensar: o que vai ser agora? Né? O que vai ser daqui 10 anos? O que vai ser daqui 15 anos? Conta um moço que a sua mãe já estava beirando os 90 anos de idade. 90 anos de idade, estava preocupada. Todos os dias ela pegava uma calculadora, ela pegava o papel, ela pegava a folha de pagamento da sua aposentadoria, o extrato bancário. Diga-se de passagem, não era uma senhora pobre, era uma senhora com muitos recursos e também com uma reserva razoável para a velhice.
E aí o rapaz perguntou: mãe, por que a senhora está tão preocupada com essas contas? Por que a senhora toda hora está recorrendo à planilha, está vendo como estão as coisas por aí? Se a senhora gastar o que tem gastado mensalmente, a senhora viveria tranquilamente mais 35 anos, perto de 90 anos de idade. Daí ela falou: é justamente por causa disso, porque eu não sei como eu vou viver depois daqui 35 anos. Entenderam? Nem estaria mais viva, pela lógica, mas preocupada. Nós tememos não ter o suficiente. Quando somos dominados pela ansiedade, pecamos. Quando pecamos, acabamos por descrer de Deus e da sua provisão. E é isso que acontece com o povo de Israel. Acompanhem comigo capítulo 16, o que vai acontecendo. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Aí começa a reclamação. Quando temos algum problema relacionado à impossibilidade de provisão, quando temos algum problema relacionado à insegurança econômica, aí nós começamos a murmurar, a reclamar. Alguém é culpado disso. Murmuração. Era Martinho Lutero que dizia que a murmuração é música para os ouvidos de Satanás, assim como a adoração do crente é para os ouvidos de Deus. Então você escolhe, no momento da luta, adorar ou murmurar, ou reclamar. A murmuração também contagia. Veja o versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel, não apenas uma fração da comunidade, mas toda ela. Já viram como é complicado você ficar pertinho de alguém que está reclamando? É mais fácil você aderir a quem está influenciando negativamente, reclamando, do que ficar perto de quem está adorando, quem está com o coração otimista, cheio de fé. E você, então, começa a murmurar junto. E aí, murmura junto. Amanhã já tem 4, depois amanhã tem 5, depois 10, depois 20, depois uma nação inteira reclamando. A murmuração contagia. O povo estava contagiado. Toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 3, a murmuração nos leva sempre a antecipar o pior. Veja o que eles dizem. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Deus já havia dito lá no Egito que iria tirar o povo e levar para uma terra que emana leite e mel. Essa era a promessa. Mas eles se esquecem da promessa quando estão frente ao primeiro problema, ou agora quando estão frente ao segundo grande problema, problema da provisão, do alimento. E aí eles dizem: Moisés, Arão, vocês nos trouxeram aqui para nos matar de fome. E aí já começam a ter saudade da escravidão do Egito. Éramos escravos, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de liberdade, mas tínhamos panelas de carne e tínhamos comida à vontade, mas não tínhamos liberdade. E eles reclamam isso. Eles haviam saído do Egito, havia exatamente 1 mês e 1 dia. A libertação do Egito se dá no 14º mês, ou melhor, no 14º dia do primeiro mês estabelecido pelo calendário judaico. Então,
primeiro mês, dia 14, eles saem do Egito alegres, felizes, porque a carga da escravidão caiu dos ombros. Agora são livres, indo para uma terra prometida. Mas, no 15º dia do segundo mês, eles já estão reclamando e com saudades da velha vida. Você já viu como que é a cabeça do ser humano? Já pensou nisso? Às vezes Deus faz tanta coisa por você. Você tem milagres de Deus na história da sua vida. Mas, um mês e um dia depois, já está reclamando. Esqueceu de tudo que Deus fez. A murmuração também tira o impacto da celebração, da gratidão. O clima de festa já não é agora esse clima, é o clima de luto, é o clima de pessimismo, é o clima de uma congregação pesada, pesarosa. Eles viram a ação de Deus, a intervenção sobrenatural de Deus contra o Egito e a libertação, mas nada disso lhes faz voltar a adorar, lhes faz voltar a cantar como cantaram depois do Mar Vermelho. A murmuração também nos leva a hostilizar pessoas. Êxodo capítulo 16, versículo 2. Contra quem que eles murmuraram aqui? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Justamente os homens que tinham sido usados por Deus para a libertação, e de repente é contra eles que eles estão murmurando, reclamando. Precisa ter um culpado para a minha insegurança. Então o culpado é o Moisés e o Arão. Murmuração é essencialmente uma queixa contra Deus. Versículo 8. É interessante que quando murmuramos, podemos citar outros nomes, mas Deus é que finalmente, no convergir das nossas reclamações, mesmo que não com palavras, mas é contra Ele que nós estamos murmurando quando isso acontece. Versículo 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Meu irmão, quando você reclama da igreja, quem que está ouvindo? Deus. Você reclama do presbítero, é Deus que está ouvindo. Reclama do pastor, é Deus que está ouvindo. Reclama do louvor que foi muito cumprido, Deus está ouvindo. Ele toma as dores nessa murmuração. Reclama da nação, Deus está ouvindo. Mas eu tenho razão de murmurar, mas entrega para Deus, deixa Ele, né? Deixa Ele trabalhar. Tem um pregador do passado, década de 80, que em algumas pregações que ele terminava sobre a soberania de Deus, ele dizia: deixa Deus ser Deus, somente adore, o resto Ele faz. E o texto diz: o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que vos queixais contra Ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E sim contra o Senhor. Sabe o que o povo devia ter feito quando faltou a comida? Sabe o que o povo devia ter feito quando de repente passa o Mar Vermelho, um mês e um dia depois faltou alimento? Eles deviam ter feito o que o Salmo 37, versículo 4 orienta a fazer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Quer repetir isso comigo? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É exatamente o oposto. Mas aí Deus começa a tratar. Deus toma a frente em toda a questão e Deus diz: eu já sei o que preciso fazer para tratar todo esse problema. E Deus começa milagrosamente a prover. Deus novamente dá um corretivo no povo de Israel. Pois bem, e Deus começa a agir.
A Bíblia diz no versículo 9 que Moisés levou o povo a se aproximar de Deus. Versículo 9: chegai-vos à presença do Senhor. Querido irmão, querida irmã, quando nós sentimos a insegurança da vida em alguma área, algo que está faltando, algo que está nos deixando ansiosos, em primeiro lugar, devemos nos aproximar do Senhor. Aproxime-se do Senhor, é dele que vem a solução. Deus pode usar muitos meios para suprir, mas a fonte é Ele. E a Bíblia diz no versículo 9, chegai-vos à presença do Senhor. E aí começa o tratamento. Deus começa a revelar a sua provisão. Deus tinha um plano para aquela situação que eles estavam vivendo. Ele é o Deus da provisão. Ele vai cuidar do meu amanhã, do seu amanhã. Ele vai cuidar de 2026, Ele vai cuidar do ano que vem, Ele vai cuidar do seu filho na escola, Ele vai cuidar do casamento da sua filha, Ele vai cuidar do emprego que ainda não veio, Ele vai cuidar. Ele é o Deus da provisão. O grande problema diante da preocupação não é a situação em si, mas é o coração incrédulo. O coração incrédulo é aquele que perdeu a capacidade de crer, de se deleitar em Deus. Alguns anos atrás, o pastor estava terminando uma reunião de oração com alguns irmãos e eles não estavam orando por provisão, estavam orando por algumas outras causas, mas havia um advogado que disse o seguinte: eu dependo da justiça amorosa do nosso país. E como as causas não são julgadas rapidamente, eu também não recebo a parte dos proventos que me cabem. E então eu estou em sérios problemas. Porque não... E ele diz, podemos orar por isso? Outro irmão, diácono, também abriu o coração. E ele disse, eu trabalho como representante de roupas. E nessa semana que passou, eu recebi a triste notícia de que aquela instituição ou aquela loja que é o meu principal cliente, para o qual encaminho 50% de tudo no meu trabalho para eles venderem, está fechando as portas e não há previsão nem de eu receber o que tenho atrasado desse meu cliente. E foi nesse momento que todos, quebrantados, dobraram os joelhos e começaram a buscar em Deus a provisão, buscar em Deus o cuidado, buscar na oração o refúgio. E é isso que Deus está mostrando para nós, independente de qual o tamanho do problema que gera a grande insegurança para o futuro. Deus é o Deus da provisão. Também outro detalhe que aparece no capítulo 16. Deus mostra que a sua provisão é suficiente. Veja bem, ele diz, colhei cada um segundo o que pode comer, no versículo 16. E aqui, Deus já tinha, nos primeiros 10 versículos, foram só reclamações e murmurações, do versículo 11 até o 21, Deus entra com 2 provisões detalhadas. Uma delas no começo do dia, chovia maná. Você já ouviu falar de maná? Maná, a Bíblia dá vários nomes diferentes, o pão dos anjos, ou o pão de Deus, ou então a comida celestial, né? Mas maná era algo que Deus mandava pela manhã, de forma que caía como a neve e as pessoas ajuntavam. E dizem os historiadores que era tão completo em nutrientes que por 40 anos eles foram alimentados com maná. E tinham boa saúde até para irem adiante no deserto, caminhar, guerrear e assim por diante. O maná. E Deus mandava todas as manhãs, a partir
daquele dia da reclamação, Deus disse, agora eu vou mandar maná. Só que tinha um detalhe, cada pessoa, cada um, poderia juntar para si, no máximo, o que é uma medida bíblica, um gomer, que significa, que seria mais ou menos como 1,760 ml. Quase 2 litros, quase 1,800. Maná, naquele tempo não tinha garrafa PET, ainda bem, né? Não poluíram o deserto. Mas eram bacias na medida, e eles colocavam ali então. E cada pessoa tinha um gomer de maná. E Deus disse, peguem o suficiente para cada um. Peguem o suficiente. A família tem 6 pessoas, pega 6 bacias dessas. Família tem 3 pessoas, pega 3. É o suficiente. Amanhã eu vou dar de novo. Não vai faltar, fiquem tranquilos, não vai faltar. E Deus assim orienta. A provisão de Deus é o suficiente. Porque Deus não quer que o coração do filho e da filha seja voltado às extravagâncias desta vida. Mas Deus nos assegura o básico, o suficiente para o dia. Veja o versículo 18, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Em outras palavras, colhe do tamanho do teu estômago e pronto. Era a ordem de Deus, nem mais nem menos, mas o suficiente para que amanhã eu possa novamente suprir você. Outro detalhe sobre o maná, esqueci de falar da segunda provisão, as codornizes que vinham no cair da tarde. Então tinha maná de manhã e tinha carne de codorniz à noite. Olha que nutrição boa, né? Seria uma receita ótima de nutricionista. Comida leve, né? E saudável, vinda da mão de Deus. Provisão de Deus. Outra coisa, dentro da provisão de Deus não cabe a ambição humana. Era aqui que eu queria chegar. Não cabe a ambição. Veja o versículo 19. Versículo inteiro aqui. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. A ordem de Deus foi dada, uma medida para cada um. Eles ainda ficaram inseguros. E aí, alguns foram lá e disseram, agora eu vou pegar para o dia seguinte. Eu pego aqui uma bacia para hoje, mas outra para amanhã. E ninguém vai ficar sabendo. Ninguém tem a conta de quantas pessoas eu tenho em casa, então ninguém está fiscalizando, eu levo para lá. E a Bíblia diz que o que ficou para outro dia deu bichos e cheirava mal. Ambição. Ambição nunca combina com a provisão de Deus. E aliás, mais adiante, Moisés chama isso de desobediência. No próprio versículo 20, eles porém não deram ouvidos a Moisés. E depois no final, e Moisés se indignou contra eles. Ambição. Você está buscando provisão de Deus, busque provisão do Senhor, busque primeiro ao Senhor, Ele vai prover. Mas dentro disso, não cabe ambições que estão relacionadas à concupiscência dos olhos, ao consumismo extremado, às propagandas e marketings daquilo que você não precisa ter, mas fica com o coração cheio, com os olhos cheios do ter aquilo que não precisa ter. E Deus não se responsabiliza com isso. Ele se responsabiliza com as nossas necessidades. Veja o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades.
cada uma das vossas e não ambições. Aí Deus está suprindo. Quando houver necessidade da dose dupla, Ele vai cuidar da dose dupla. Veja o versículo 22. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, é o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Havia o dia do descanso mental, emocional e físico para o povo de Israel, chamado de Shabat. Para nós é o domingo, pronto. É o dia de descansar a mente e servir a Deus. Em algum momento no dia, prestar adoração a Deus. E era assim o Shabat. E Deus disse para que vocês não cansem, não trabalhem, descansem. No dia seguinte não se preocupem em ir para o campo, colher. Não pode deixar. Aí nesse dia sim, pode pegar 2 medidas e prepara para o dia seguinte, prepara para comer amanhã. Era como se Deus estivesse dizendo: agora pode descansar também. Não precisa exagerar no trabalho, não precisa ficar ansioso, não precisa trabalhar 16 horas por dia para entender no final de tudo que a provisão está vindo de você e não de mim. Eu ouvi algumas histórias dos Decassegue. Alguns aqui sabem o que é os Decassegue, né? Aqueles que foram imigrantes daqui ou de alguns países para o Japão nas décadas de 90 até 2010, por aí, quando as coisas estavam boas para trabalhar lá. Alguns brasileiros chegavam e trabalhavam 12 horas por dia, alguns 16 horas por dia, para ganhar bastante e voltar para o Brasil com uma fortuna para fazer um empreendimento. Conversando com um Decassegue, ele disse assim: olha, eu fui para o Japão, trabalhei, não tirei um dia de folga, trabalhei alguns anos, se não me engano 3 ou 4 anos, e juntei todo o suficiente. Durante metade desse tempo, minha esposa ficou no Brasil, depois ela foi também para trabalhar, e já quando ela chega lá, já não é o mesmo marido, é o estresse em pessoa, e aí o casamento já fica balançado, mas trabalharam e juntaram e voltaram para o Brasil, dizendo: agora sim, agora temos aqui o suficiente para um grande investimento. E aí eles descobrem que, por falta de servir a Deus, por falta de se dedicar à palavra de Deus, à oração, ao descanso mental, ao descanso emocional, à família, eles voltam e quando voltam se dão conta que eles estão adoentados e que também os filhos já estão entregues a ilicitudes, já estão desgarrados. E depois de algum tempo ele diz: quase todo o dinheiro acabou sendo usado depois para salvar a minha família e a nossa saúde. E Deus está dizendo: fica tranquilo, descanse que eu vou prover. Descanse que eu vou prover. Pode deixar, né? Tira um dia da semana que é para Deus, é para a família, é para o descanso. Aproveita feriado, vai viajar. Se não pode viajar para longe assim, para um lugar que você diga: eu vou levar minha família lá para Bariloche. Leva aqui, sei lá, em Cacilândia, está de bom tamanho, já é uma viagem, né? Vai lá e desfruta um dia, come pastel, sorvete, volta à noite. Mas sabe o que é? É que a gente coloca o coração extremamente
nas nossas ideias daquilo que é a provisão e que não é a provisão de Deus. Deus dará permanentemente. E comeram os filhos de Israel, versículo 35, comeram os filhos de Israel maná 40 anos até entrarem na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. 40 anos. Nos primeiros 430 anos, Deus deu provisão, apesar da escravidão, tinham comida. 40 anos no deserto, maná, outro tipo de provisão. Na terra prometida parou de vir maná, mas agora tinha terra para trabalhar, arar, plantar e produzir. Mas a provisão de Deus é permanente. De repente, algum tipo de porta se fecha, Deus abre outras. Deus está cuidando. Deus deseja que a sua provisão se torne um motivo de louvor para a próxima geração. Veja comigo versículos 32 e 33. Eu já estou quase encerrando, mas acompanhe isso comigo. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em outras palavras, os filhos iam ver o maná e adorar a Deus. Dizer: Deus estava cuidando do pai, do vô, da mãe. Os netos iam olhar e adorar a Deus e dizer: é o Deus dos meus pais. É o Deus dos meus pais. Ele cuidou lá, vai cuidar agora no futuro. Deus manda Moisés e Arão colocarem depois, inclusive na arca da aliança, esse jarro fica para as gerações. Durante séculos, o povo tinha lá a presença de Deus através da simbologia da arca, e dentro da arca o jarro com maná, para dizer para as gerações que Deus proveu. Deus não falhou. E o mesmo Deus que proveu com o seu povo continua provendo com o seu povo hoje. As gerações precisam saber disso. Pai, mãe, não fique reclamando por causa de dinheiro perto do seu filho. Você está ensinando ele a murmurar. Pais, não briguem por causa de dinheiro perto das crianças. Eles aprendem o sistema mundano com isso. Mas adore a Deus testemunhando de provisão perto deles, dizendo: Deus está provendo, Deus está cuidando. Isso me faz lembrar a história do pastor Romildo. Pastor Romildo, conheci na minha infância, ele foi um dos pastores da Gislaine lá em Maringá. Já é falecido, faleceu no Rio de Janeiro, pregando a palavra de Deus, pregando no púlpito. Deus o recolheu. Que grande honra para um homem de Deus, quando ele tomba exatamente no lugar para onde ele foi vocacionado a viver, pregando a palavra de Deus. E ele contava isso. O pastor Romildo se criou numa família com um pai muito simples, semi-analfabeto, mas tudo que o papai iria fazer, ele orava a Deus. Plantavam num pequeno sítio, e o sítio não ia manter a família. Plantavam e a colheita já se sabia: nós vamos vender isso aqui não dá para muita coisa. Mas ajoelhavam e oravam, agradeciam a Deus pelo sítio, pela colheita, pelos animais. E de repente Deus multiplicava e chegava até a outra colheita, chegava até lá. Numa ocasião, pastor Romildo conta que seu pai foi colocar fogo para queimar um pedaço de pasto, só que o vento virou e foi para o lado do vizinho, e o fogo foi indo, tinha um mato, e o seu pai então correu, entrou naquele mato, e ficou por lá. Eles não viram mais o pai, mas de repente o vento virou de novo, veio para cá, o fogo foi apagando, e dali um pouco sai o pai de lá. Só depois de alguns anos que aquele pai disse para os filhos: sabe aquele dia
eu fui lá salvar o nosso sítio em oração. Dobrei os joelhos e disse: Senhor, vira esse vento. Senão o prejuízo é grande para eu pagar o vizinho, não tenho como. E também, Deus, não posso sair daqui. Responde a minha oração. E o vento virou. Deus está provendo. Resultado desse jarro de maná para as gerações. Todos os filhos e netos deste homem são pastores e missionários, pregando o evangelho, adorando a Deus, pregando a palavra de Deus nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, porque eles tinham um pai que colocou o maná no jarro para mostrar, dizer: Deus estava cuidando. Aleluia, aleluia. Jesus, mais adiante, Novo Testamento, João capítulo 6, versículos 31 a 33, ele diz: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O maná do deserto era profético, dizendo que um dia nós teríamos o pão da vida. Se está faltando alguma coisa para você, no seu lar, no seu trabalho, não busque aquilo que está faltando, busque a Jesus. Se você estiver em Cristo, as respostas da provisão divina para a sua vida vêm, acontecem. Deus dá. Busque a Jesus, é o pão da vida. E o reflexo desta busca a Jesus nos faz ter o necessário para o dia a dia.